entramos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 3. E nós iremos ler todo esse versículo. Todo esse capítulo, todos os versículos desse capítulo. Daniel no capítulo 3. E antes de ler, eu quero lhe situar. Haja vista que nós faremos uma leitura fracionada. Nós iremos lendo e aí mergulhando no que as Escrituras dizem. Eu quero lhe situar nesse capítulo, nessa porção da história. Os irmãos vão lembrar que Deus levanta o rei Saul, e que ainda no reinado de Saul, Deus o reprova. Saul se mete em coisas que não era para ele se meter, não se arrepende, e Deus o reprova e unge a Davi. Davi reina sobre o povo logo após a morte de Saul. E Deus diz a Davi que o reinado dele seria perpétuo. Davi reina sobre um Israel de 12 tribos, unificado. E logo após a sua morte, vem Salomão, que também reina com muita autoridade. É um jovem ainda, quando assume o trono, pede a Deus sabedoria. Deus dá sabedoria a Salomão. Foi Salomão quem estabeleceu o templo do Senhor. E Salomão morre, porque já no final da sua vida, Salomão já está entregue aos prazeres dessa vida. E o seu reinado é muito pesado, no sentido econômico. Ele tinha diversas mulheres, tinha uma ostentação no palácio. E como o governo não produz riqueza, quem bancava aquela riqueza era o povo, às custas de grandes impostos. E o filho de Salomão, o Roboão, assume. E o povo conversa com ele para que aquele imposto fosse diminuído. Ele toma a decisão contrária, de manter altos os impostos. Isso gera uma rebelião. E 10 tribos, elas seguem a autoridade de Jeroboão, as chamadas 10 tribos do norte. E 2 tribos permanecem com a casa de Davi, o chamado Reino do Sul. O Reino do Norte, governado por Jeroboão, ele é um reino idólatra, um reino que Deus levanta diversos profetas para chamarem o povo ao arrependimento. Mas todos os reis daquele império do norte, eles são pecadores, permanecem no pecado, amam o pecado, de forma que Deus, como juízo, os entrega na mão dos assírios. E os assírios trazem pessoas de fora para dentro do reinado do norte, e tomam as pessoas do reino do norte e dispersam elas em outros reinos que eles dominavam. Já o reinado do sul, ele é pendular. Ora ele está com Deus, ora ele está envolto na idolatria. E Deus da mesma forma levanta profetas para anunciarem ao povo do reino de Judá que eles deveriam se prostrar somente a Deus, amar somente a Deus, não estarem de conluio com as nações vizinhas, não aceitarem a idolatria. Mas o reino do sul, muito embora fosse pendular, eles, no momento de pecado deles, Deus permite que a Babilônia circunde o reinado do sul, domine o reinado do sul, e começa então o cativeiro babilônico. Os babilônicos, na pessoa de Nabucodonosor, eles decidem tomar de Jerusalém, parte da elite pensante. Eles pegam os nobres de Judá e levam para a Babilônia. Entre esses nobres são levados Daniel, Sadraque,
Mesaque e Abednego. A palavra nos instrui, entrando propriamente no livro de Daniel, que esses 4 homens, eles decidem não se contaminar com a cultura da Babilônia. E para isso, eles começam mudando já a forma de alimentação. Eles não aceitam participar da mesa do rei, dos manjares reais que eram oferecidos a ídolos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Azarias assumem posição de destaque no reinado de Nabucodonosor. E é exatamente nessa posição de destaque que estão esses 3 homens, quando Nabucodonosor tem uma ideia. E aí eu lhe convido para lermos a palavra de Deus, para vermos que ideia é essa do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, a palavra, nós vamos ler até o versículo 8, até o versículo 7, perdão. A palavra diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que se viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de toda língua, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que não se prostrar e a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro do rei, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Naquela Babilônia, era extremamente comum a idolatria. Haja vista que aquele era um povo que não era monoteísta, pelo contrário, eles eram politeístas. Haviam diversos deuses, imagens de escultura, e cada divindade, ela respondia por alguma coisa. Havia a divindade da fertilidade, a divindade do sol, a divindade que cuidava dos mares. E aquele povo idólatra honrava, venerava, adorava, idolatrava ídolos. Não somente isso, mas Nabucodonosor, olhando e vendo que haviam diversos deuses que recebiam a adoração do povo, tem ele uma ideia típica de um megalomaníaco. Ele decide fazer uma estátua de 30 metros de altura, por 3 metros de largura. E essa estátua reproduzia a si próprio, a ele mesmo. E era toda essa estátua de ouro, ouro maciço. E ele tem a seguinte ideia: juntar todo o povo, com especial destaque para as autoridades, aqueles que estavam em posição de responsabilidade sobre o povo.
A Bíblia não nos informa, os melhores estudiosos acreditam que Daniel estava em alguma expedição, em alguma viagem, por isso não foi ele também convocado. Mas o que Nabucodonosor deseja é que seja erguido aquela estátua e sobre aquela estátua fosse colocada uma multidão de gente, com destaque especial para os maiorais do povo, para as autoridades, e que tocando-se o som de buzinas, de saltérios, de harpas, tocando uma música, como diria Calvino, nós tivemos um pequeno problema na transmissão, mas como diria Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Desde que saímos do ventre materno, estamos nós a escolher, a eleger ídolos, porque isso é próprio da natureza humana. O homem, ele é por si só um ser devocional. Sabe, Deus deixou em nós, humanos, feito um pouco abaixo dos anjos, como as escrituras nos dizem, a necessidade de nos conectarmos a algo maior que nós, de venerarmos algo que transcende a nossa existência, transcende essa materialidade. Lá no fundo, todos os homens têm o enorme desejo de adorar a Deus, mas por conta do pecado, esse desejo de adorar, ele é direcionado a deuses feitos com as mãos dos homens, a deuses que, embora não sejam materiais, ainda que não feitos, ainda que não visíveis, tangíveis, tocáveis, são ídolos do coração do homem. Todo homem tem a necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. Todo homem é um ser devocional. O coração do homem é um lugar de adoração, seja a Deus, seja a ídolos. E o que acontece é que aquelas pessoas que ouviram a história de Nabucodonosor, o decreto de Nabucodonosor, já era da rotina deles adorarem a ídolos. E ainda hoje permanece assim. É da rotina da humanidade adorar ídolos. Veja, o povo quando estava lá no deserto, o povo de Israel, bastou Moisés subir ao monte para receber a lei de Deus. Bastou eles saírem da liderança física de Moisés, para eles já chegarem com as suas posses e pedirem a Arão para fabricar um ídolo do bezerro de ouro para eles adorarem. Lembre-se do coração de Caim, que fica extremamente frustrado, porque a adoração dele não foi recebida. Lembre-se dos homens lá em Israel, que fizeram daquela serpente de bronze um ídolo e começaram a colocar em lugares altos nos montes, para lá nos montes eles irem e adorar aquilo que era simplesmente um tipo de Jesus, uma figura que apontava para Jesus. Sabe, no coração do homem há sempre o lugar para a adoração, seja ao Deus verdadeiro, seja a ídolos. A humanidade pós-moderna, ela adora diversos ídolos. Há ídolos feitos com as mãos de homem. Eu não preciso designá-los, mas os senhores conhecem pessoas que saem de suas casas, passam semanas fora de casa, em procissão a deuses que não são deuses. Há homens que já morreram e nada podem fazer. Há ainda os deuses da pós-modernidade, o sexo livre, a ciência, e nesses dias que vivemos, a ciência está cada vez mais galgando corações idólatras. Ciência, ciência, ciência. As pessoas têm a verdade científica,
que é, por sua própria natureza, mutante. As pessoas têm a verdade científica como uma espécie de ídolo. Sabemos nós, inclusive, que a ciência erra, porque o homem não veio do acaso, o planeta Terra não veio do acaso, foi tudo obra das mãos de um Deus excelente e inteligente que planejou tudo. Os ídolos desse momento são o dinheiro. Os ídolos desse momento são frívolos e fugazes, iguais a essa estátua. E somente tem lugar no coração do homem, porque eu, você e todos os homens que já habitaram o mundo, somos pecadores, e o nosso coração é propenso a adorar deuses que não são deuses. E está aqui agora Nabucodonosor, cujo ego era o próprio Deus, porque esse é outro perigo. Os homens constantemente estão a idolatrar a si mesmos. Lembrem da Torre de Babel, quando por orgulho os homens queriam desobedecer a ordem de frutificar e de multiplicarem-se, de encher a terra, e queriam parar em um lugar e estabelecer uma torre essa que fosse até o céu, onde eles imaginavam que era a morada física de Deus, e lá naquele lugar eles estariam livres da ordenança de Deus, seguindo o seu próprio orgulho e soberba. O ególatra Nabucodonosor constrói agora uma imagem, e seria mais uma divindade a ser adorada na Babilônia. Isso diz muito sobre nós. Por quê? Porque enquanto os babilônicos acharam tranquilo, acharam que não havia nada demais em adorar Nabucodonosor, nós temos que vasculhar o nosso coração, no afã de encontrar se não estamos colocando algo acima de Deus, se não estamos considerando alguém, o nosso trabalho, as nossas riquezas, a nossa família, a nossa liberdade, se não estamos considerando qualquer coisa superior à veneração que devemos entregar somente a Deus. Mas acontece algo que não estava no script, que Nabucodonosor não houvera previsto. E eu te convido para ler comigo o capítulo 3, a partir do versículo 8. E nós iremos ler até o verso 18. Daniel, continuando no capítulo 3, do 8 ao 18, diz assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorarem a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes,
sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Toca-se as buzinas, os saltérios, as harpas. Todo o povo se prostra. Porém, há alguns judeus que, no meio daquela posição, daquela multidão toda, estão em posição que faz-se notar. Sadraque, Mesaque e Abednego, que são na mesma hora denunciados. E é interessante a denúncia que é feita ao rei Nabucodonosor. Eles são denunciados não somente porque não se prostraram à imagem do rei. Eles são denunciados inicialmente porque eles não servem aos deuses a quem o rei Nabucodonosor presta adoração. E além de não adorarem os deuses babilônicos, eles não se prostraram à imagem de Nabucodonosor, sabendo eles que a pena para tal ato era serem lançados na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor é tomado por ira e furor, segundo a palavra de Deus, e manda chamar esses homens. E ainda que com ira, Nabucodonosor é um tanto quanto ponderado. E ele diz assim: será se foi de propósito que vocês fizeram isso? Vejam que Nabucodonosor não chega de forma ríspida. Ele ainda considera que pode ser que foi sem querer. E decide então, mediante a ameaça da fornalha de fogo ardente, decide então dar outra chance para que Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse as suas vidas poupadas. Para isso bastava tão somente que eles se prostrassem, adorassem, que eles devotassem alguma espécie de veneração à estátua que Nabucodonosor mandara produzir. E ele diz: eu vou mandar tocar de novo. E há de ser que agora vocês vão se prostrar. Porque se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Os três homens, eles não aceitam a proposta de Nabucodonosor. E eles nem fazem uma contraproposta. Eles, de forma firme, de forma coerente com as escrituras, eles dizem: olha, Nabucodonosor, nem precisa, não se dê nem ao trabalho de mandar tocar de novo os saltérios, as harpas, não precisa. A gente não precisa nem te responder, mas a gente serve a um Deus que sim é capaz de nos livrar da tua mão. E mais, ainda que Ele não nos livre, ó Rei, nós não nos prostraremos nem aos teus deuses, nem à estátua que tu mandou construir. Sabe, meus irmãos, o que Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo?
é que a adoração deles a Deus não estava em jogo, que ela não estava à venda, que ela era um valor inegociável deles enquanto judeus. Eles conheciam a Deus, sabe? Eles poderiam ter encontrado motivos para embasar um ato de adoração. A gente está no meio desse povo, e a cultura deles é se prostrar perante os deuses, nós vamos fazer igual. Ou eles poderiam ter dito, quem nos colocou na posição que nós estamos, quem nos nomeou, foi Nabucodonosor, então por consideração. Ou poderiam ainda dizer, nós estamos muito distante do império de Israel, e aqui todo mundo faz assim, inclusive judeus que estão aqui. E se eles fazem, por que nós não podemos fazer? Ou poderiam dizer, lá na nossa terra também tem idolatria. Ou poderiam dizer, a gente se prostra e depois pede perdão a Deus. Ou ainda, a gente se prostra, mas não de coração, a gente faz um ato meramente físico. Todas essas razões poderiam ser levantadas. Mas Nabucodonosor estava diante de 3 homens que não confiavam na autoridade do Estado. Estava diante de 3 homens cuja esperança não era o cargo que eles ocupavam, cuja esperança não era nem a vida deles. Nabucodonosor estava diante de 3 homens que tinham um compromisso no seu coração: Deus em primeiro lugar, e somente Deus em primeiro lugar. Sabe, meus irmãos, os homens estão atônitos, desesperados. Os governos não sabem o que fazer. Por quê? Porque os homens depositam a sua confiança no dinheiro. E a economia global terá agora um ataque, um golpe ferrenho, duro. Nações estão empobrecidas. Grandes empresários entrarão em depressão econômica. Grandes empresas terão seu faturamento fulminado. Governos que movimentam trilhões de dólares terão déficit, prejuízo. A humanidade está atônita porque ela coloca a sua confiança na ciência. E já vamos com quase 6 meses. Se você imaginar que o primeiro caso foi em setembro, lá na China. E não temos nem remédio, nem vacina. A ciência pouco pode fazer para ajudar, tanto que já há mais de 200 mil mortos. O mundo está desesperado porque erigiu como ídolo o poder político. Só que os governos em toda parte do globo estão sendo sacudidos. As pessoas criticam os governantes, quer eles tomem medidas de isolamento, como no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou quer não tomem, como no Japão ou na Suécia. É momento em que oportunistas políticos começam a avisar o poder político, e os que estão no poder veem-se enfraquecidos. No Brasil, na Argentina, na Alemanha, na China. É momento em que os ídolos do mundo estão sendo colocados à prova, e vemos que eles são deuses falhos, deuses falsos, falsas divindades. Nós vemos que não podemos confiar nos nossos empregos, nos nossos salários, no nosso plano de saúde, que não podemos confiar em absolutamente nada. Nós vemos que o momento atual é um momento onde a nossa adoração, onde a nossa esperança, ela tem que estar fincada unicamente em Deus. Sobretudo no Brasil, que passa por uma crise grave. O nosso ser, ele não está ancorado no Estado.
Ele não está ancorado em autoridades. A nossa esperança, ela é proveniente unicamente do Deus Criador dos céus e da terra. Nós não confiamos em homens. Nós não confiamos em dinheiro. Nós não confiamos no nosso salário. Nós não confiamos no nosso emprego. Nós não confiamos em política econômica. Nós não confiamos no governo. Nós não confiamos cegamente no presidente. Nós não confiamos no poder legislativo. Nós não confiamos no poder judiciário. Em nada está depositada a nossa esperança. Antes de tudo, nós devemos ser como Sadraque, Mesaque, Abednego e dizer: olha mundo, olha a situação pandêmica, olha a crise global, crise política, crise econômica. Nós confiamos em Deus e, se Deus quiser, nós não perderemos os nossos empregos, nós não perderemos as nossas vidas, nós não seremos atingidos. Mas se ainda que Ele não queira, nós não nos prostraremos à ciência, nós não nos prostraremos ao poder político, nós não idolatraremos pessoas, nem autoridades e nem governos. Nós prestamos adoração tão somente a Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós não confiamos que a nossa salvação está no governo ou em governantes. Nós confiamos que a nossa salvação está em Jesus, que governa todas as coisas. Nós não confiamos que a nossa esperança ou salvação está na nossa conta bancária, nos nossos salários ou no nosso emprego. Quem nos provê é Deus, e Ele continuará nos provendo conforme Ele queira. Daí eu lhe convido a continuarmos a leitura. A partir do verso 19 até o verso 27. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto, o seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que de costume. E ordenou aos homens fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viam que o fogo não tinha poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem um cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Nós leremos até aqui
As horas avançam. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam se Deus os salvaria. Mas eles sabiam que honravam unicamente a Deus. E que melhor seria serem sacrificados na fornalha de fogo ardente do que curvarem-se perante a imagem, perante o sistema, do que se conformarem com o sistema idólatra da Babilônia. Sabe, eu tenho duas coisas a dizer para você. A primeira é que Deus, o mesmo Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego, deixou na história que muitos outros homens fossem sacrificados. Eu lembro com você de uma cena que ficou famosa há alguns anos atrás, quando o Estado Islâmico decapitou 21 cristãos, porque eles se negaram a voltar para o islamismo. Sabe, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos. Não é a certeza de que adorar a Deus e firmar o compromisso unicamente com Deus vai nos trazer ganhos materiais. Pode ser que percamos a vida. Mas o que eu quero lhe dizer, o ponto final dessa minha primeira observação, é que embora Sadraque, Mesaque e Abednego não soubessem que seriam libertos da fornalha de fogo ardente, que passariam pelo fogo e não se queimariam, é melhor estar no meio do fogo, na presença de Deus, daquele que Nabucodonosor olhou e disse: nós jogamos 3, mas eu vejo 4, e o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. É melhor ter a companhia de Jesus na fornalha de fogo ardente, do que se curvar a falsos ídolos, do que se curvar a deuses que não são deuses, do que ter deuses em nossos corações. Examine-se agora mesmo. Se você não está tão atônito porque você serve um Deus que não é Deus, examine agora mesmo se a sua família não tem sido um Deus para você, se o seu emprego, se o seu salário, se os seus governantes, se o seu chefe não tem ocupado na sua vida o lugar que é somente de Deus. Porque, embora tenham visto o quarto homem, nenhum daqueles gozou da companhia desses 4 homens, como aqueles 3 que firmaram, que fincaram a posição de adorar somente a Deus. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é que a adoração a Deus, ela contagia. A adoração a Deus, ela gera mais adoração. O Deus que quer ser adorado, Ele quer ser adorado para sempre. E adoradores geram mais adoradores. De repente, Nabucodonosor olha, vê Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: ei, saiam daí, saiam daí. E quando eles saem, não havia sinal de que o fogo havia passado sobre eles. As vestes deles não tinham incendiado. Os cabelos deles nem cheiravam, nem parecia que aqueles homens tinham sido jogados na fornalha de fogo ardente. Lembre, os que jogaram eles, só por jogar na fornalha de fogo, foram atingidos pelo fogo e morreram. E aqueles homens que estiveram no miolo do fogo, eles não morreram, não houve nada com eles. E de repente Nabucodonosor olha e diz: o Deus Altíssimo não é essa estátua, não são os deuses que nós adoramos aqui na Babilônia. O Deus Altíssimo, digno de toda adoração, é o Deus que serve Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós, adorando a Deus, fazemos diferença onde estamos. Nós adorando a Deus, atraímos pessoas para adorar o Senhor. E no grande dia, nós e aqueles a quem nós atraímos, estaremos entrando com pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de toda nação. Sabe, eu não sei se você consegue ver a grandeza disso.
Sabe aquele seu colega de trabalho? Pela sua atitude de adorar a Deus, ele pode ser salvo. Ele pode ser impactado. Sabe o seu filho que está distante do Senhor, a sua filha, os seus pais que não servem a Deus, eles podem ser impactados pelo seu compromisso sincero de adorar tão somente a Deus. Aquele seu chefe idólatra, ruim, duro, aquela sua chefe que idolatra a mentira, o cargo, todos eles podem ser atraídos a Deus. Como o idólatra Nabucodonosor foi atraído pela adoração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos esses que lhe servem podem ser atraídos a Deus e estarem no grande dia, entrando com você dizendo ao Cordeiro: é digno esse Cordeiro de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Adoradores geram adoradores. Precisamos ter um compromisso firmado com Deus, de adorar tão somente a Ele, de engrandecer tão somente a Ele. O nosso coração não pode fabricar ídolos. Hoje é dia de quebrar os ídolos do coração. Hoje é dia de se desfazer dos ídolos do coração. Hoje é dia de se prostrar perante o Senhor e afirmar no meio desse momento de pandemia: só Deus é digno de louvor, só Deus é digno de glória, só Deus é digno da minha esperança, só Deus é quem me mantém. A nossa esperança está em Jeová, e os que confiam no Senhor são firmes como as montanhas que cercam Jerusalém, que cercam Sião. Nós estamos firmes. Nesse mundo que está tremendo, nós estamos firmes, porque o nosso Deus governa todas as coisas, e é dele o nosso coração e a nossa adoração. Não somente isso, nós o adoraremos para sempre, e nós cantaremos exatamente isso. O ministério de louvor já se coloca, porque nós cantaremos que adoraremos a Deus não só hoje, não só no momento pandêmico, não só dentro da fornalha de fogo. A nossa vida será de adoração, e depois que acabar essa vida, o nosso espírito permanecerá adorando eternamente no céu de glória, juntamente com o nosso Redentor, com o nosso Salvador. Hoje nós adoramos a Deus, amanhã nós adoramos a Deus lá no céu. Por toda a eternidade, a nossa função será adorar para sempre o nosso Deus que proveu Jesus Cristo para nos tirar do pecado e nos dar a esperança de vida eterna. É por isso que adoramos. Vamos louvar ao Senhor.